Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você sobre os Salmos da Bíblia Sagrada. Gostaria de expor rapidamente uns salmos que muito me atrai. É o Salmos de número 113. Eu gosto muito da meditação nos salmos, gosto muito de tirar lições nos salmos, porque eu vejo que de fato Deus se manifesta também através dos louvores. Nós vamos ler aqui Salmo 113. Rapidamente, nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo de número 7. Salmo 113, versículo 2 até o versículo 7, está escrito assim, olha. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vamos continuar. Para fazê-lo sentar-se entre os príncipes, com os príncipes do seu povo, para dar um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Eu gosto, como eu disse, de meditar nos salmos, porque eu vejo que os salmos na Bíblia Sagrada, eles vão muito mais além do que canções. Eles vão muito mais além do que hinos. Os salmos da Bíblia Sagrada apresentam também súplicas, apresentam orações. Os salmos da Bíblia Sagrada apresentam também adoração particular, adoração coletiva, oração imprecatória, que é aquela oração quando você algumas vezes encontra, que o salmista pede para que Deus castigue os seus inimigos. É aquela oração imprecatória, desejo de que Deus castigue, Deus promova um ato de maldade contra os seus inimigos que também promoviam a maldade da nação de Israel. Mas os Salmos é o livro dos louvores. Disso temos a plena convicção. Os Salmos é o livro dos louvores. Os Salmos são intimamente pessoal, como eu disse no princípio. Os salmos são intimamente pessoal porque apresentam algumas situações em que os próprios salmistas eles estavam em uma situação de desespero, e você encontra uma oração, um louvor de desespero, mas também ele vai também até o momento mais extasiado de prazer na presença de Deus, quando você encontra também louvores de extrema alegria na presença de Deus. Vai também aí desde um desejo de vingança, como eu disse para você, né? Que às vezes os salmistas oravam, pediam a Deus através das orações para que Deus destruísse os seus inimigos, né? Até um espírito de humildade e de perdão, como Davi no Salmo 51. E também de uma súplica de perdão ou de um louvor jubiloso, alegre, por libertação, pelo qual Deus libertou a nação de Israel. Também ali apresentam os salmos quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles saíram do cativeiro. Todas essas situações promoveram condições para que os salmistas pudessem compor os cânticos. Você vai olhar nos salmos, do Salmo 121 até os Salmos 127, se não me falha a memória, são os cânticos dos degraus de Israel. Quando Israel saía das partes baixas e se dirigia até Jerusalém, onde estava o templo, na parte alta, ele subia os cânticos, ele subia os degraus cantando os salmos que foram dados título a eles como Cântico dos Degraus. Nós olhamos que os autores, eles têm uma plena confiança em Deus. Uma plena confiança em Deus. Você vê que
o salmista que escreve os Salmos 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se lancem no meio dos mares. Ele coloca uma situação como que se o mundo pudesse virar de cabeça para baixo. Ele disse na sua oração: não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro presente na hora também da angústia, né? Então a gente observa que os salmistas, eles tinham uma confiança extrema em Deus, a fé inabalável em Deus, porque Deus promovia na nação de Israel a cura, a libertação, a vida. Você vai olhar os Salmos 68, você vai ver que ele faz uma declaração dizendo que Deus é o Deus da salvação, a ele pertence a vida. Ele está dando uma declaração de que não são pelos nossos méritos a saúde, a vida, a força, o vigor, o ir e vir, entrar e sair, trabalhar o dia inteiro, enfrentar trânsitos corriqueiros e não se envolver em nenhum tipo de situação, em um acidente. Não é mérito nosso. A Deus pertence a salvação. Então Deus trabalha todos os dias, como diz no Salmo 130, se não me falha a memória, que Ele, dia após dia, nos toma nas mãos, né, e nos conduz em segurança. Então, algumas situações na sua vida que às vezes você pensou que foi por uma habilidade sua, não foi habilidade, não foi domínio seu. E não se esqueça disso. Foi a própria mão de Deus que te tomou nos braços e te colocou de uma situação para outra situação, de uma ocasião para outra ocasião. E nós olhamos que os autores que demonstravam essa confiança não foram um só autor. São vários os autores que compuseram todos esses salmos, todos esses cânticos. Foram vários autores. Eu quero mencionar, pelo menos aqui, de uma forma bem clara, para que você compreenda, porque a intenção aqui é deixar clara a situação, os salmos que eu quero expor para você, mas eu preciso antes te trazer esse conhecimento, né? Que os salmos é uma coletânea de obras. Salmos são coletâneas de obras, que foram pelo menos 6 autores que compuseram essa coletânea dessas obras, que dos quais 73 dos salmos eles são atribuídos a Davi. Asaf, pelo menos 12 teve o cuidado de também, eu não sei te declarar se foram guardados ou foram compostos por ele, mas atribui a Asaf também 12 dos salmos. Pelo menos o que entendemos é que a conservação desses 12 pertencem a Asaf. E também nós olhamos um pouco mais a seguir, vamos observar que os filhos de Corá também escreveram pelo menos 11 salmos. Salomão escreveu 2 salmos também. É verdade, ali o Salmo 127, o Salmo 128 e o Salmos 89, ele é atribuído a Etan. E Moisés é o autor dos Salmos 90 e dos Salmos 91. Observa que no Salmo 91 ele coloca na sua oração, no seu louvor, quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. É verdade, ele vai dizer a seguir que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque foi exatamente o que aconteceu com a nação quando estava, né, no deserto ali depois de sair do Egito. Então nós tivemos esse resumão breve e nós já estamos agora no Salmos 113. Este Salmos não apresenta para nós quem é o autor dele. Este salmo não apresenta para nós quem é o seu autor, mas nos deixa uma clareza de que, assim como a nação de Israel adorava a Deus, este salmo ele tem um poder e ele vai atravessar os anos, os séculos
e vai chegar até nós com uma real convicção. Deus deve ser louvado independente da situação, independente da causa, independentemente de que nação ela é. Não é exclusividade de Israel, de Jerusalém, de Judá adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o salmista está declarando. Olha o versículo 1. Ele diz: louvem, ó servos do Senhor, louvem o seu nome. Versículo 2. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Ou seja, ele escreveu esse salmo há milhares e milhares de anos. Mas ele também conduz essa oração para o futuro. Ele está dizendo, desde agora e para sempre. A oração tem que ser, o louvor tem que ser contínuo na sua e na minha boca. Não pode parar.